A síndrome de pernas inquietas é uma condição neurológica que acontece principalmente à noite ou pelo menos após um certo período de repouso. Quais são as causas? São muito importantes de serem detectadas porque muitas vezes a solução do problema está ali, subjacente. É o que está ocasionando em uma dada pessoa o problema quando se descobre. Em geral e infelizmente não se descobre em verdade uma causa para a síndrome de pernas inquietas. Mas na minha experiência vale a pena ir a fundo, examinar muito bem o paciente, fazer exame físico, tocar na pessoa, além de fazer uma história bastante completa do que está acontecendo e tentar detectar alguma outra condição, alguma outra doença, às vezes, que possa estar ocasionando os sintomas que são, na grande maioria das vezes, muito desagradáveis e que levam o paciente ao médico, sem dúvida. O que se imagina que possa estar acontecendo é uma doença neurológica mesmo, da bioquímica do cérebro. A dopamina é um dos transmissores químicos que fazem com que as células do nosso cérebro, do sistema nervoso central, falem entre si. E um distúrbio, principalmente desta dopamina, parece estar ligado ao surgimento destes sintomas. Outros neurotransmissores, assim chamados, também podem estar implicados. A ciência ainda não descobriu uma teoria comum que explicasse todos os casos. É certo que muitas pessoas têm outros familiares com a mesma queixa. 40 a 60% dos pacientes com síndrome de pernas inquietas têm também um familiar com a doença. E isso principalmente se os sintomas têm início antes dos 40 anos de idade. Alguns pesquisadores demonstraram que há alguns genes alterados em alguns cromossomas, mas nós temos que aguardar mais pesquisas para ter mais certeza disso. As alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher durante a gravidez podem também desencadear a síndrome de pernas inquietas. Não é tão raro de nós observarmos que grávidas venham ao consultório com esse tipo de queixa, pensando até ser um reumatismo, por exemplo. E é comum que desapareça até um mês depois do nenê ter nascido. Outras condições que a gente sempre se preocupa em determinar durante a consulta são as seguintes. Primeiro, se existe uma neuropatia associada. Veja os vídeos aqui no canal sobre neuropatias periféricas, com os sintomas clássicos que são formigueiros, dormências, às vezes cãibras, e que se acentuam muito durante a noite também, e que podem levar a outros sintomas bem detalhados nos vídeos que você pode assistir então aqui no mesmo canal Dr. von Miller. As causas principais, mais comuns, são diabetes e alcoolismo. Deficiência de ferro está demonstrada que acontece em muitos pacientes com a síndrome de pernas inquietas, mesmo com a determinação de ferro normal no sangue nos exames de laboratório. Parece que há algum defeito, talvez genético, que o ferro não está sendo bem utilizado nas células do sistema nervoso central, nas células nervosas. Ou então que o ferro esteja faltando mesmo no seu organismo. Por exemplo, se você tem uma história de fezes muito escuras, negras, mal cheirosas, você pode estar com um sangramento digestivo. Digamos que você tome um anti-inflamatório, digamos que você seja muito estressado, está tomando aspirina, tudo são fatores que podem levar, por exemplo, a uma gastrite nervosa, ansiosa, como o povo chama, e isso pode sangrar. E o sangue nas fezes, passando pelo intestino, ele é semidigerido e aparece então com fezes negras, como se fosse piche. Outra possibilidade de faltar ferro no organismo é uma mulher em idade fértil que tem os sintomas muito exagerados na menstruação, com muito sangramento. Pessoas que têm problemas crônicos dos rins, chamado
insuficiência renal crônica. Inclusive os que fazem diálise, até 70%, 7 em cada 10, têm síndrome de pernas inquietas. Isso parece ser devido também a algum problema no metabolismo do ferro nessas pessoas, além da chamada uremia. Uremia significa aumento da ureia no sangue. E isso faz com que haja alterações na parte neurológica da pessoa, trazendo sintomas das pernas inquietas. Alguma condição da medula na coluna pode trazer também sintomas de pernas inquietas. Alguma doença da medula, são várias as possíveis, ou então alguma pessoa que tenha feito anestesia, em geral na região lombar da coluna, mais lá para baixo. Não é todo mundo, algumas pessoas têm essa predisposição. Na doença de Parkinson, 1 em cada 5 pessoas pode ter a síndrome de pernas inquietas. Também na esclerose múltipla não é infrequente. Até 6 em cada 10 indivíduos que apresentam essa doença neurológica do sistema nervoso central podem também ter os sintomas. Na fibromialgia não é raro nós detectarmos essa situação, essas queixas, bem como na artrite reumatoide e na síndrome de Sjögren, aquela em que as mucosas ficam ressequidas, olhos, boca e outras. Outras doenças em que isso está descrito são a amiloidose, a doença de Lyme, que é uma infecção transmitida por carrapato, varizes nas pernas, que às vezes não são visíveis, porque não são as superficiais, seriam as profundas, com dificuldade na circulação, portanto. Alguns tumores seriam o que chamamos uma síndrome paraneoplásica, ou seja, paralela à existência de algum tumor que às vezes está escondido. E aí nós temos sintomas clássicos como perda de peso, muita fraqueza, febre às vezes, e isso, é claro, nos chama atenção, são sinais vermelhos para irmos atrás desse tipo de situação. Distúrbios da tireoide, seja o hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Tireoide que esteja preguiçosa ou que esteja hiperfuncionante podem também estar como causa deste nosso problema. Alguns medicamentos podem ser causa, principalmente os antihistamínicos são utilizados para alergia, também os remédios para náuseas, tipo Plasil, Ondansetron, existem alguns outros. Medicamentos antipsicóticos, aquelas pessoas que estão desconectadas da realidade e têm visões, por exemplo, são tratadas pelos psiquiatras. Alguns antidepressivos e até alguns medicamentos simples utilizados para resfriados. Uma situação que não é incomum é nós vermos pacientes com síndrome de pernas inquietas associados a problemas de sono e principalmente a apneia de sono. Para tanto, é necessário fazer um exame durante a noite em laboratório especializado chamado polissonografia. E aí se detecta, então, que a pessoa tem períodos em que ela não respira corretamente, ela para até de respirar, isso não oxigena bem o cérebro e pode acontecer, então, de termos a síndrome de pernas inquietas associada. Por último, depressão. A depressão pode estar como uma doença em paralelo ou pode sobrevir à questão da síndrome de pernas inquietas que seja mais grave, mais agressiva, que realmente tire a pessoa do sério, que faça com que ela tenha tal modificação da sua qualidade de vida e dos seus relacionamentos ou até das suas atividades profissionais, que ela tenha o que se chama uma depressão reativa a essa circunstância, uma depressão secundária, portanto, à síndrome de pernas inquietas. E isso parece ocorrer mais frequentemente naqueles que têm, então, a situação de não se sentir bem durante o dia porque dormiram muito mal. Tem muita sonolência, chegou a ter até alguma tontura, não consegue ficar concentrados, com olhos abertos, existem alterações de memória, de atenção, de percepção da realidade mesmo. A vida fica muito complicada.